Oi, gente, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje super rápido, quarta-feira, super chuvosa. Desde ontem à noite, madrugada inteira chovendo. Hoje já são quarta-feira, 4h pouca da tarde, uma chuva que ainda não parou. Me expliquem se essa chuva fosse em Recife e Olinda. Onde é que a gente estaria? Mas o assunto do vídeo não é esse, não é para falar de chuva. Depois eu mostro a chuva. O assunto de hoje é como se adaptar ao Canadá. Como a gente se adaptou ou não se adaptou, certo? Alguns assuntos, alguns temas a gente se adaptou, outros não. Eu sou uma pessoa bem mais chata do que minha esposa. Minha querida esposa se adapta muito fácil, uma camaleoa, mas eu sou uma pessoa um pouco mais chata. Então, eu fiz uma lista, 10 coisas. 5 coisas que eu me adaptei super fácil no Canadá e 5 coisas que eu não me adaptei ainda. Que realmente algumas é frescura da minha parte, ok? Então vamos lá, se inscreve no canal, deixa um like, manda para aquele teu amigo, para aquele teu inimigo, sabe? Para aquela criança, sabe aquele teu sobrinho que adora ficar o dia inteiro no YouTube? Manda para ele, ok? Que aí ele vai assistir o vídeo inteiro, vai maratonar, vai ser maravilhoso. Ok? Gente, brincadeiras à parte, vamos para o que interessa. 5 coisas primeiro que eu me adaptei, ó. Delícia. Rápido, rápido e fácil. Veja se vocês concordam comigo. A primeira coisa que eu tinha muito medo de me adaptar, na verdade de não me adaptar, era a própria língua, o inglês. Diferentemente da minha esposa, que estudou por anos a língua inglesa, eu fiz um curso rápido no Brasil, há muito tempo atrás. Um curso de 2 anos na escola Wizard de inglês. E sempre estudei sozinho. Então, o meu inglês, antes de vir pra cá, eu não estava confiante. Mas, por incrível que pareça, essa foi a primeira coisa que eu me adaptei. E vou explicar por quê. O meu inglês não é perfeito, óbvio que não. Mas também não é de se jogar fora. É bem melhor do que a maioria dos imigrantes que chega por aqui. Eu dou uns de 0 a 10, uns 7,5 pro meu inglês, ok? Mas, o que é que eu falo em adaptação? Os canadenses, até agora, né? A gente já tá aqui há 1 ano e 3 meses, 4 meses. Os canadenses, todos que a gente conheceu até agora, são muito pacientes. Muito pacientes. Você pode falar errado. Você pode falar incompleto. Você pode falar rindo, assim. Rindo que eu digo não é faltando com respeito. É rindo de nervoso, de ansiedade. O que é que aconteceu comigo? No meu primeiro emprego, ou nas entrevistas de emprego que eu fiz, a maioria dos canadenses dizia: nossa, você tem um inglês muito bom. E eu ficava: meu Deus do céu, esse pessoal é doido. Só pode ser. Ou estão querendo bajular. Mas eles são realmente educados. Mas foi uma coisa fácil para me adaptar. Porque a maioria deles são tão pacientes que antes mesmo de eu falar, ou quando eu tô um pouco enrolado, eles mesmos já sabem o que é e já vão resolver a situação. Então, sem estresse. Com a minha esposa também, sem estresse. A gente conheceu um caso de uma amiga da gente, uma conhecida da gente, que sofreu mais ou menos um preconceito, mas uma coisa bem boba, bem rasa, foi realmente um mal entendido e não um preconceito em si. Mas, primeira coisa, inglês adaptado. Segundo item da lista, deu uma filada aqui. Jantar cedo, minha gente. Tomar café à noite e jantar. Os canadenses comem à noite absurdamente cedo. A gente no Brasil, geralmente no Nordeste e tal, a gente vai tomar um café, vai jantar ali, tenta jantar em família, esperar que todo mundo chegue. O brasileiro larga muito mais tarde do que um canadense, né? Chega em casa mais tarde, mas aqui 6 horas, 5h30, a galera já tá jantando, comendo, para encerrar a noite, encerrar o dia e já partir para sua vida. A gente gostou disso, particularmente a gente adotou, e a gente agora janta super cedo, porque a gente tá morrendo de fome, primeiramente, né, quando chega do trabalho, e a gente também dorme um pouco mais cedo, que eu não incluí aqui, mas a gente se adaptou também a isso. Uma outra coisa é a comida. Gente, antes a gente ficava com medo. Será que vai ter comida canadense? É ruim? Será? Não. Me adaptei super fácil à comida canadense. E vou explicar.
Eu tenho muita enxaqueca quando eu como coisas doces, chocolate e tal. Assim que eu cheguei aqui no Canadá, as coisas que eles fazem não tem tanto açúcar. As comidas não tem tanto açúcar. Então, minha dor de cabeça com esse aspecto desapareceu. Os doces brasileiros, por exemplo, qualquer doce brasileiro, pudim, brigadeiro, é muito mais doce do que qualquer comida canadense. Na minha opinião, né? Então, isso a gente se adaptou fácil. Comida canadense, a gente pensa assim, gente, é outro país, mas a gente tá no mesmo continente, a gente não tá em outra galáxia. Não tô falando assim de uma cultura totalmente diferente, por exemplo, se a gente fosse pra Índia, se a gente fosse pra China. Não, aqui a gente consegue encontrar tudo que a gente precisa, a gente consegue encontrar arroz, feijão normal, qualquer tipo de feijão a gente acha. Então assim, hoje o mundo tá bem globalizado, né, e o Canadá não fica atrás. Eu vou falar o contrário nos pontos negativos. Aguardem. Uma outra coisa também que eu me adaptei muito fácil e que é muito fácil se adaptar é o respeito. Respeito, minha gente, parece brincadeira. Respeito em todos os aspectos, no trabalho, respeito com a sua religião, respeito com a sua forma de vida. Canadense é absurdamente respeitoso. Não é brincadeira aquela fama que eles têm no mundo de serem educados, tal, bem políticos, assim, olha, calma, sorry. Verdade. Assim, eles dificilmente ou nunca vão chegar pra você e dizer: eita, mulher, tais é gorda, né? Com os bração de lavadeira. Menino, corta esse cabelo, faz essa barba. Dificilmente ou nunca vai acontecer isso. Mesmo quem tem assim uma certa intimidade não vai chegar pra você e dizer: menino, tu tais é gordo. Não. No Brasil, vamos combinar que isso é bem comum, certo? A gente fazer, a gente falar ou a gente sofrer isso. E a pessoa tá lá, às vezes você nem conhece direito a pessoa, é seu vizinho, sua vizinha, e ela vem: rapaz, como tu tá gordo. Isso, vamos combinar que é bem chato. E aqui no Canadá, isso é muito valorizado, o respeito. No ambiente de trabalho, assim, você pode... E chega também, vamos combinar, que canadense gosta de uma bizarrice. Chega gente com cabelo raspado metade, a outra metade grande, cabelo verde, cabelo preto, cabelo lilás, piercing do tamanho do olho. Isso não importa, ninguém tá interessado. Você tá fazendo sua função, tá vivendo sua vida, ninguém quer saber. Vai te tratar com respeito. E a outra coisa é com a religião. Aqui tem muita gente de religião diferente, né? Tem hindu, tem muçulmano, tem cristão, tem umas religiões indianas que a gente nem conhece, mas todo mundo bem respeitado, ok? Então isso é bem fácil de acostumar, vamos combinar. E um assunto meio polêmico de novo, mas que também foi fácil para adaptar, foi o frio. Por incrível que pareça, o frio a gente se adapta muito mais fácil do que a gente pensa. Estando bem vestido, estando bem agasalhado. E a gente foi para uma cidade bem fria aqui no Canadá, em Sudbury, onde a gente morava antes, era muito frio. A gente passou temperaturas de menos 48 graus. Então, deu pra gente se adaptar. Agora, muda a situação. Coisas que eu não me adaptei. A maioria eu confesso que é frescura, mas depois vocês vão deixar aí nos comentários o que é frescura e o que não é, certo? Primeira coisa que eu não me adaptei ainda é a falta de sol. Cadê o sol desse país? Não tem. Em poucas áreas tem sol. Por exemplo, a província de Alberta, né, a cidade de Calgary, é a cidade mais ensolarada do Canadá. A província de British Columbia, a cidade de Vancouver tem bastante sol. Mas aqui em Ontário, onde a gente mora, não tem. É a hora que a mãe chora, o filho chora, ninguém tá nem vendo o que tá acontecendo. Assim, desde outubro, que a gente tá no inverno, e todos os dias de manhã saindo não tem sol. Agora na volta já tem um pouquinho de sol. Os dias estão ficando mais ensolarados porque é primavera. Mas não me adaptei à falta de sol. A gente toma vitamina D, a gente toma bastante complemento, mas isso deixa a pessoa realmente triste. Não me adaptei. Um outro item é, pasmem, mas é verdade, falta de barraco. Vocês vão me entender por quê. Cresci em Olinda, Paulista, e vez por outra, não tô falando de baixaria grande não, sabe, de crime, de violência não. Tô falando de um barraquinho aqui, um fuxico, né, aquelas senhorinhas com a cadeira na rua, fofocando, você escuta ela de lado, certo? Quem pegou quem não saiu com quem,
quem é que tá grávida, quem não tá, quem é o homem que... né? Isso aqui no Canadá não existe. Primeiro que ninguém vai ficar na rua dando sopa no frio. E segundo que no verão o povo vai aproveitar a vida e tal. E também aquela questão, eu acho que eles têm fobia social, não sei, mas são bem tímidos, bem reservados. Não tenho problema com isso, mas gostaria de um barraquinho a mais, né? Terceira coisa que eu não me adaptei ainda: distâncias. A gente não tem noção de como o Canadá é longe do Brasil. Por exemplo, a gente passou no avião de São Paulo para Toronto 10 horas e 50 minutos no avião. É muito longe. É muito longe. E a própria distância aqui no Canadá. A gente, ano passado, foi conhecer Montreal, né, na província de Quebec, a província aqui do lado. A gente foi conhecer Ottawa, a capital do Canadá. A gente conheceu Niagara Falls. A gente conheceu uma cidade para o norte de Ontário também. Mas assim, é tudo muito longe. 400 km, 500 km, 600 km, ônibus interminável, trem interminável. O Brasil é grande, certo? Todo mundo diz, o Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil é imenso. Agora imagina que o Canadá é maior do que o Brasil. Caberia o Brasil inteiro dentro do Canadá. Então, assim, isso das distâncias ainda não ficou bacana pra mim. Pode ser frescura? Pode ser, mas é o que acontece. Uma coisa que também pode parecer clichê, mas é a saudade. Saudade de casa no Brasil, saudade da família, isso eu acho que ninguém nunca vai se adaptar. Então eu coloquei aqui só pra ter coisa na lista, né? Saudade, não tem como a pessoa se adaptar. Você engana, disfarça, mas adaptação não rola. E, por último, mas não menos importante, falta da comida nordestina. Falta da comida regional. Não me adaptei. Por quê? Aqui a gente consegue encontrar comidas brasileiras. Arroz brasileiro, carne brasileira. Às vezes o corte da carne muda um pouco, mas é uma carne brasileira. Feijão preto, feijão macaça, a gente encontra. Mas o que eu falo é comida regional, tapioca, cuscuz, carne de charque, carne de sol, paçoca, cocada. Essas coisas regionais a gente dificilmente vai achar aqui no Canadá. A gente achou algumas lojas online, alguns mercados até físicos, mas ou é muito longe ou é muito caro. A gente ainda não experimentou, não comprou. A gente conhece amigos que compram sempre, mas pra mim eu acho caro, assim ainda. Pro preço canadense, pro que a gente vê. Então ainda dá pra segurar a saudade um pouco. Mas a falta dessa comida regional, realmente, tempero nordestino faz falta. Mas a gente vai se virando como dá. Então, é isso. Quarta-feira maravilhosa pra todo mundo, ok? Deixa like, deixa comentário, deixa xingamento também se quiser, ok? Fica com Deus, valeu, fui!